certo? Quanto aos outros títulos, a gente não tem nada normatizado em âmbito de código de normas, corregedoria, que a gente possa, por exemplo, protocolar cheques, notas promissórias, outros documentos por indicação. Tá? Normatizado, a gente não tem isso. Por mais que a gente até entenda que poderia se fazer, né? Não temos nada em âmbito de código de normas que qualquer título pode ser remetido por indicação. A gente tem lá a previsão de que todos os títulos podem ser remetidos pela CRA e a gente interpreta como essa situação. Tá? Quanto às outras especificidades, né? No cheque, a gente já falou a questão da competência, que é facultativa, ou uma ou outra, né? Então você tem uma dupla concorrência ali de competências, e o documento tem que ser apresentado legível, né? E dentro do provimento 30, que a gente vai ver daqui a pouquinho, deixa eu ver se é o próximo. Não, vamos falar da sentença primeiro, que a gente já vai trabalhar propriamente do cheque, tá? Eu trouxe aqui alguns artigos em específico de algumas leis que falam do protesto e alguns títulos, tá? Por exemplo, isso daqui é do novo CPC. A decisão judicial transitada em julgada poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Nós até temos alguns artigos no Código de Normas sobre isso que não inovam tanto nesse assunto. Tá? 2 detalhes importantes do caput. A regra transitada em julgado. Então, eu não poderia, né, em regra, fazer um protesto de uma decisão que ainda pode ser reformada. Depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Lá no 523, que vai ser o de cumprimento de sentença, vai dizer que esse pagamento voluntário tem que ser em 15 dias. Né? E percebam que a gente tem um requisito aqui que tem que constar nessa decisão, nessa certidão que vem lá do juízo, que esse prazo passou. Então, pelo CPC, não basta a gente fazer as contas sozinho e ver que esse prazo passou. É um dos requisitos da certidão constar que esse prazo já era. Cuidem, a gente já vai voltar aqui, mas cuidem para não confundir com o próximo slide de vocês, que é o da decisão de alimentos. Tá? Por quê? No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória. A gente tem uma diferença substancial aí. Tá? Quando a gente fala de alimentos, eu não preciso do trânsito em julgado. E pode ser, inclusive, uma decisão interlocutória. As outras decisões, de maneira geral, deveriam seguir o 517. 517, trânsito em julgado da decisão judicial. 528, quando eu falo de alimentos, aí pode ser uma decisão interlocutória ou até mesmo uma sentença sem ter o trânsito em julgado ainda. Aqui o prazo é 3 dias também, né? Porque já estamos numa situação diferente, enquanto lá era 15. Ups. Então, voltando aqui. A decisão judicial transitada em julgada poderá ser levada a protesto nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523.
para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. Percebam que esse artigo, né, e até esse artigo está localizado, e esse artigo já pressupõe que você já começou a execução, a fase de cumprimento de sentença. Por isso que tem o prazo para pagamento voluntário. Certo? Então, aqui já fala de exequente, não fala mais de autor. Então, por quê? Já passou essa fase de conhecimento do processo. Então, eu já estou executando. Lógico que, quando fala em exequente, pode ser o advogado, né, com procuração especificada para isso. Como regra, aqui é o exequente. Se a gente for no 528 de novo, o juiz mandará protestar. Perceberam a diferença de novo? Regra, aqui, quem leva ou quem tem a vontade de fazer ou não é o exequente. Então, é uma faculdade dele levar a protesto. Aqui tem um dever do juiz. O juiz mandará protestar quando se trata de alimentos. Então, destaquem aí essas diferenças nesses artigos. Por quê? Numa prova é muito fácil eles confundirem, trazerem do pronunciamento normal ou de alimentos, dizendo que o exequente poderá levar. Não, aqui o juiz tem que mandar. Bom. E aqui, normalmente, aí o juiz manda e vem por malote digital, eletronicamente. Né? A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias. Esse prazo não é do cartório. Né? É lá do fórum para realizar, entregar essa certidão ao exequente. E indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado. O número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Se, nesse processo, havia justiça gratuita, aí lá no protesto a gente pode trabalhar com a possibilidade de ser gratuito também. Regra não é gratuito. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. Lembra que lá quando a gente viu as competências, a gente viu que tinha lá averbar, o cancelamento, né, e outras informações para atualizar o título. Isso daqui é uma situação específica disso, certo? Que o executado, quando estiver discutindo essa decisão já transitada em julgado, pode fazer constar lá no título protestado que ele está discutindo aquilo. Para quem pegar eventualmente, solicitar eventualmente uma certidão de protesto, veja que ele não se conformou com aquela decisão. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 dias, contado da data do protocolo de requerimento, desde comprovada a satisfação integral da obrigação. Cuidado. Esse parágrafo 4º está dizendo, o executado pode pedir ao juiz, informar ao juiz, olha, eu paguei, e o juiz então determinar o cancelamento. Tudo ótimo. Só que não levem para a prova que essa é a única forma de se cancelar. Tá? A gente pode